Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, temos bastante novidades aí sobre o nosso Coringão, tá? Peço aí que vocês me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aí na descrição para vocês. Já vamos para cima, tá? Já vamos começar aí falando primeiramente da final do Brasileirão Feminino. Aconteceu aí ontem, lá no Beira-Rio, Internacional e Corinthians. O jogo ficou em 1-1. Tivemos duas vezes a lei do ex, tá? O gol do Inter foi marcado pela Milene, ex-Corinthians, e o gol do Corinthians foi marcado pela Jennifer, ex-Internacional, tá? Cria da base do Internacional. Então a lei do ex aí, a única lei que funciona nesse país, trouxe o resultado aí para essa primeira partida, tá? 1-1 fora de casa. Ponto importante, tivemos um recorde de público aqui no Brasil, tá? 36.330 torcedores estiveram presentes no Beira-Rio, tá? Para acompanhar esse primeiro jogo da final. O recorde anterior era do Corinthians, né? Na final do Paulistão 2021, de 30 mil pessoas na Neoquímica Arena. E aí agora a gente tem que bater essa meta aí de 36.330 torcedores. Acho extremamente factível, tá? Pro sábado, né, que é o jogo da volta aí, dia 24, às 2 da tarde, lá na Neoquímica Arena. Tá? Acho extremamente factível para que o Corinthians conquiste aí o tetracampeonato do Brasileirão Feminino. Quero saber quem acompanhou a partida de ontem, o que achou do desempenho do Corinthians e também quem vai estar presente, tá? Na final no sábado aí, no jogo lá na Neoquímica Arena. Aí a decisão real, né? Porque tivemos aí o primeiro jogo, agora o segundo, que define o campeão brasileiro feminino de 2022, rapaziada. Se por um lado nosso time feminino vem sempre dando alegrias para nossa torcida, o time masculino, tá? Depois que acabou a euforia da classificação para a final da Copa do Brasil, a gente volta um pouco para a realidade, tá? Um jogo fora de casa contra o América Mineiro, num fim de domingo, e uma tristeza imensa, cara. Uma decepção, não sei mais como classificar essa atuação do Corinthians. É lamentável, lamentável. A gente como torcedor aqui assistir um jogo desse é doído. Feio de ver. Um jogo feio, feio. Um jogo feio. Primeiro ponto de tudo, que eu já vi um monte de gente falando, inclusive ontem na live, meu Deus do céu, o que o VP fez? Olha o Vitor Pereira, era para ir com titular e tudo mais. Óbvio que para mim era para ir com titular. Você vai ter aí 10 dias sem jogos. 10 dias sem ter compromisso. Por que não foi com titular? E aí, já volta naquilo que a gente vem falando, ó, há muito tempo. Qual que seria o argumento do nosso treinador, do nosso time, da comissão, da diretoria? O time não aguenta essa sequência de jogos, ponto. Ah, o time estava cansado. Depois da decisão de quinta-feira, que o time correu bastante, tinha risco de lesão. Simples. Aí, antes de falar do jogo, eu já vou trazer a fala do Cássio aqui. A fala do Cássio. Ó, a equipe foi toda modificada em relação ao jogo de quinta. Uns jogadores estavam sem jogar, voltaram hoje, não é fácil. Estamos na reta final da temporada, temos histórico de jogadores que se lesionaram, temos que ter esse cuidado também. O Vitor Pereira tentou colocar alguns jogadores que estavam inteiros. Alguns já estavam sentindo o jogo forte de quinta-feira que tivemos. Olha a fala do nosso capitão. Alguns já estavam sentindo o jogo forte de quinta-feira que tivemos. Então assim, você fez um jogo forte, você não consegue fazer outro. Ponto. Esse é o elenco do Corinthians, tá? Esse é o time do Corinthians. Teve um clássico contra o São Paulo, vem para uma semi da Copa do Brasil, pronto, daí para frente você tem que descansar os caras. Não aguentam, ponto. Simples. Mas não foi falta de planejamento, o elenco é ótimo. Esse é o argumento do Roberto de Andrade. Vocês lembram no final do ano passado, na verdade no começo desse ano, né? Que foi a transição da temporada de 21 para 22, que a gente falou, pô, não dá para manter o Silvinho, já traz o técnico que vocês querem, monta um planejamento ideal.
Não, deixou o Silvinho para ele ser demitido no começo do Paulistão e você matar o planejamento da temporada. O resultado não podia ser diferente. E aí, ponto importante, tenho muitas críticas ao jogo de ontem em relação ao Vitor Pereira. Muitas. Muitas, muitas, muitas. A gente foi a campo aí com um time totalmente alternativo, tá? Totalmente alternativo. Léo Maná na direita, a zaga com Bruno Mendes, Raul Gustavo e Lucas Piton. Xavier e Rony, com o Juliano. Na frente, Adson, Vital e Roger Guedes. A bola simplesmente não chegou no Roger. O Matheus Vital jogando numa posição que era feita pelo Mantuan, que era o cara que joga pelo lado direito, mas quando tá sem a bola, fecha na linha defensiva para ser esse quinto homem. Tá? O Corinthians estava com o Lucas Piton, aí vinha o Raul Gustavo, Bruno Mendes, Léo Maná, o Matheus Vital fechava como quinto homem. No segundo tempo continuou assim, tá? Então, um posicionamento novo. Você vê que o Matheus Vital estava perdido. O Corinthians deu 2 chutes no gol no primeiro tempo, de longe. Segundo tempo, eu nem lembro se criou chance. Teve uma cabeçada, verdade, contra, que ia ser um gol contra. Só. A gente acabou o jogo com Renato Augusto e Juliano em campo e a bola não chegou no Yuri Alberto. 45 minutos ele sem receber uma bola para finalizar. Uma bola. A gente teve as mudanças. Tivemos as mudanças. O time melhorou no começo do segundo tempo. O primeiro tempo, nulo. Só o Cássio foi bem. Que inclusive salvou a gente de não tomar o gol antes. Tá? Não tomar o gol antes. Aí a gente tem a entrada do Queiroz. Tivemos a entrada do Yuri Alberto. E aí a entrada do Robson Bambu. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Por quê? Por quê? Eu fui rever o gol ontem que a gente tomou, eu revi umas 20 vezes, cara, pra tentar entender o que aconteceu. Porque eu achei que tinha sido uma infiltração do Juninho, e aí alguém não acompanhou. Não, a infiltração quem fez foi o Benítez. O Robson Bambu já tava no Juninho desde o começo do lance. Ele faz a troca com o Raul Gustavo, encosta no Juninho, vem o lance, a bola é invertida, depois devolvida, e o Robson Bambu tava colado no Juninho. Pô, John, mas então a culpa do gol é dele? Não só dele, obviamente. Mas assim, o desempenho do Robson Bambu. Não só ontem, como em todas as aparições dele, pífio, lamentável. Lamentável. E esse é o cara que a gente tem no elenco. Tá? A realidade é uma só. O time do Corinthians é reserva, vamos colocar assim, muito desorganizado, e um time, sem criatividade, sem vontade, pra não falar que é um time ruim, que falta qualidade técnica. Essa é a verdade, essa é a grande verdade. E aí, quais opções que a gente tem no banco pra mudar isso? Bruno Melo? Ramiro? Mosquito? Giovani? É difícil, cara, é difícil. A gente sabia que uma hora ia estourar. Ah, então tá tudo errado, o time tá na final da Copa do Brasil, tava tudo bom. Agora tá tudo horrível. Não. O time que chegou na final da Copa do Brasil é o time titular do Corinthians. Que é um time que tem que descansar, não pode fazer mais nada a semana inteira, vai pro jogo, aí vai performar bem, aí vai desempenhar bem. Agora, se você quiser uma sequência com esse time, esquece. Esquece. Não tem como, tá? Não tem como. Essa é a realidade do Corinthians hoje. Quero saber a opinião de vocês, o que acharam aí da partida de ontem, tá? Entre Corinthians e América. Mais um jogo que a gente olha e fala, era um jogo para ter conquistado os 3 pontos, se mantinha ali em cima na tabela. O Corinthians hoje tem 44 pontos. Tivesse vencido, era o 3º colocado. O Inter ainda joga, tá? O Inter pode ir a 49. 49. Certo? Então assim, é uma realidade difícil do Corinthians. Difícil quando a gente precisa ter uma sequência. E agora, a gente vai ter aí 10 dias para trabalhar esse time. Aí vem a sequência de jogos que eu já falei, né? Contra o Atlético Goianiense, pegamos o Cuiabá, tem o Juventude, o Atlético Paranaense. Por fim, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vou pegar aqui a coletiva de imprensa do nosso técnico Vitor Pereira, tá?
ele falou sobre o desempenho da equipe. Ele falou, ó, a primeira parte não controlamos o jogo, o adversário foi mais forte, não conseguimos ter a bola, tivemos muitas dificuldades. O 0 a 0 não espelhou o que aconteceu na primeira parte, não estivemos no nosso nível. Na segunda parte, fizemos alterações, equilibramos o jogo, não foi bem jogado, tá? Isso ele falou, tá? Não foi um jogo bem jogado, mas foi equilibrado. Equilibrado no nível mais baixo possível. Mas foi equilibrado no segundo tempo ainda. E sofremos um gol numa sequência de situações que não deveriam acontecer, mas aconteceram. Muitos erros do Corinthians. Muitos, tá? Muitos mesmo. Por fim, tá? Ele comentou sobre a ausência do Cantillo. O Cantillo não foi pro jogo, era um cara que estava nas prováveis escalações. Ele foi com Rony e Xavier. O Cantillo não foi nem relacionado. Ele falou o seguinte, ó. O Cantillo, sabe por que não veio? Tive uma conversa com ele. Tem que melhorar seu comportamento em treinos, ser mais competitivo, tem que lutar por seu espaço. Se for mais competitivo, melhorar os índices físicos, terá oportunidade. Terá que voltar a competir. E aí eu vou chegar aqui e vou dar razão pro treinador. Se o cara não tá correndo no treino, tá mostrando que não quer, que tá tanto faz, tanto fez, ele tá no banco como não tá, irmão, esquece, corta. E aí é bom esse tipo de corte, porque aí expõe pra torcida. Se não correr, se não tiver querendo, não vai pro jogo e ponto, tá? Não tem discussão. Vou pegar aqui a última fala do Vitor Pereira sobre essa partida, tá? Ele falou, ó, isso é um espelho de termos feito um jogo de exigência grande há 3 dias. Tivemos que preservar os jogadores, pois corremos riscos. Hoje, não fomos capazes de dar a resposta à altura do jogo para vencer. Foi o que eu falei. Ele vai chegar, tá? Vai falar, ó, o time não aguenta. Teve um jogo grande, um jogo que exigiu muito da parte física na quinta-feira. Chega no domingo, os caras não podem jogar, senão tem risco de se lesionarem. Ponto. Essa é a realidade do Corinthians. Não adianta a gente bater o pé, espernear, falar A, B ou C. Erro de planejamento e erro de montagem de elenco. Simples. Ou seja, erro da diretoria. Erro da diretoria. Mas cadê? Cadê que o Duílio dá a cara a tapa? Cadê o Alessandro para vir e falar? Cadê o Roberto de Andrade? Nessas horas ninguém aparece. Agora, na live de aniversário, para falar do Mundial de 2012... Eu sou o Roberto de Andrade, eu era o presidente na época e tal, era uma época muito boa. Aí é bacana aparecer, aí é lindo falar. É lindo, né, Roberto? Pô, sacanagem com o torcedor, tá? Sacanagem com o torcedor. Dito tudo isso, temos a programação aqui do Corinthians. Jogamos domingo, tá? Jogamos ontem domingo. Hoje, segunda-feira, folga. Amanhã, terça-feira, folga. Depois de amanhã, quarta-feira, folga. Corinthians volta aos treinos na quinta. Aí treina quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Tá? Uma semana de treinamentos. Para enfrentar o Atlético Goianiense no dia 28, tá? Na Neoquímica Arena. Não lembro a última vez que os jogadores tiveram aí 3 dias de folga. Tá? Não lembro de verdade. Alguns jogadores eu acho que vão viajar, vão ter essa oportunidade, esse tempo com a família. Tá? Normalmente, quando tinha folga, era um dia. Tem a folga, depois volta ao ritmo. O Vitor Pereira, muita gente estava perguntando se ele iria viajar para Portugal para ver a família. Não vai. Tá? Ele não vai viajar para Portugal. Ele tem um compromisso, inclusive, amanhã, às 11 da manhã, que é o sorteio de mando de campo da Copa do Brasil. Tá? No vídeo de amanhã já trago essa informação completa para vocês. Horários e mando de campo da final da Copa do Brasil. Tá? Essa é a situação do Corinthians. Essa é a programação. Folga segunda, terça e quarta. Volta a treinar quinta para jogar só na outra quarta-feira. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Jorge Nicola trouxe uma informação muito importante, tá? Sobre o futuro do Corinthians.
e essa questão do Vitor Pereira ficar ou não. Ele falou, ó, o Vitor Pereira ainda não se decidiu se vai permanecer no Corinthians, mas o clima é de pessimismo nos dirigentes. A impressão é que o treinador vai anunciar a sua saída após a final da Copa do Brasil e afirmando que voltará para Portugal por conta do problema de saúde da sua sogra. E aí, dito isso, se a diretoria já vem contando mais ou menos com a saída do Vitor Pereira, já teria que ir correndo atrás de outros nomes. E a informação do Jorge Nicola é a seguinte: o Corinthians tem 2 nomes na mira. Os alvos do Duílio são o Tite e o Vojvoda. Duílio e o Alessandro têm uma relação excelente com o Tite e apostam nessa parceria, tá? E aí pro Tite abrir mão dessas férias de 6 meses que ele iria tirar após a Copa do Mundo. Só que não existe muito otimismo. O Tite já falou, acabou a Copa do Mundo, eu entro de férias. Não quero trabalhar em nenhum time. Nenhum time. Então a gente lembra aí que o Tite já vem há mais de 4 anos aí no comando da seleção, né? Assumiu a seleção na época lá das eliminatórias da Copa para 2018, comandou durante a Copa, agora vem para essa Copa de 22, tá? Já vem há um bom tempo aí trabalhando. E aí, nesse sentido, o Tite colocou, não quero viajar com a minha esposa, quero ter um momento com a minha família. E aí o plano B do Corinthians seria o Vojvoda, que hoje é o técnico do Fortaleza, um técnico aí que vem com um trabalho muito bom no Fortaleza, tá? Já há algumas temporadas, pegou a sequência de trabalho do Rogério Ceni, teve resultados positivos, tá? Dentro aí do Fortaleza. Nessa temporada, por exemplo, foi um time que começou oscilando muito. Priorizou Libertadores, Copa do Brasil, não foi bem nessas competições, tava mal no Brasileirão, na hora que focou no Brasileirão, virou o líder do retorno. Tá? O líder do retorno. Então, assim, o Vojvoda é um cara que tem um trabalho muito bom já aqui no futebol brasileiro, conhece o futebol brasileiro e seria uma opção pro Corinthians também pro ano que vem. Eu aprovo os 2 nomes, tá? Principalmente o do Tite, obviamente. O do Tite nem precisaria de uma aprovação. E aí temos o caso do Vojvoda. Quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essas 2 opções aí que temos para 2022, caso o Vitor Pereira não continue, né? Caso ele não continue, quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!